É literalmente uma honra participar de um encontro de pesquisadores da ABU, estar aqui virtualmente ao lado do professor Terry Halliday e com um público tão especial e tão querido. Então, se a pergunta que nos move hoje é o que a minha fé tem a ver com a pesquisa, se essa pergunta exigisse uma resposta curta, assim, uma palavra, eu diria simplesmente muito, talvez tudo. Felizmente, eu disponho aqui de uns 20 minutos para desenvolver um pouco esse muito, espero que minha fala não seja muito cansativa. No entanto, dizer sobre esse muito é difícil, porque essa relação nem sempre está presente de forma consciente e ela poderia ser desenvolvida por muitos caminhos, porque a religião, que é o meu objeto de estudo, é algo muito presente na minha vida, em diferentes dimensões da vida, inclusive institucionalmente e socialmente, o que não significa uma necessão necessária com a fé. Então, eu vou dividir a minha fala em duas dimensões, mais do que duas partes, para facilitar e guiar um pouco o que eu pensei em compartilhar com vocês. A primeira dimensão é bastante pessoal, eu posso apresentar simplesmente como sentido vocacional na vida acadêmica, experiências e trajetória. E a segunda parte que eu quero compartilhar é da pesquisa propriamente, uma dimensão ético-política do pensamento e as questões de pesquisa que me movem no momento. Vou iniciar, então, por essa primeira dimensão, que é esse sentido vocacional na vida acadêmica. A relação entre fé e vida profissional, de forma geral, passou por muitas fases na minha vida, e aí é muito legal estar aqui compartilhando isso com vocês, né, da ABU, porque a ABU tem uma marca muito forte na minha trajetória. Então, desde a adolescência, eu desenvolvi um forte senso de vocação, de serviço, uma intenção muito sincera de fazer algo que fosse relevante para o reino de Deus, e de acordo com o que eu conhecia na época, eu imaginava que isso seria algum modelo de ser missionária em algum país distante. Quando eu entrei para a faculdade, como deve ter acontecido com muitos de vocês que estão aqui hoje, muita coisa mudou, e em meio a uma profunda crise entre a vida na universidade, o espanto e o encanto com as novas formas de conhecimento e a minha fé, eu conheci a ABU. Na ABU, eu pude conviver com outros jovens universitários em crise, em espaços seguros para fazermos as nossas questões. E a ABU também trouxe para mim uma profunda experiência interdenominacional, que para quem é aí 7ª geração de presbiterianos, uma coisa rara num país em que o protestantismo é minoria, essa experiência foi muito importante para alargar a concepção de reino, perceber e acolher a diversidade cristã. Naquele momento, eu comecei a desenvolver um senso de serviço e de vocação por meio da prática profissional. Quando eu estava para iniciar o último ano da faculdade, eu participei do IPL, nosso Instituto de Preparação de Líderes da ABU, há muito tempo atrás. Cheguei lá já pensando em como seria a vida após a graduação, se eu ingressaria em um seminário ou procuraria emprego na minha área de formação. E no ano seguinte, eu estava procurando emprego na área da minha formação para me sustentar no curso de teologia. Mas ali no IPL, eu tive essa densa conversa com o então secretário de formação, Marcos Gilson, em que eu elaborei, durante essa conversa, esse senso vocacional na direção da universidade. Ele então me questionou, por que não seguir para a pós-graduação, se eu tinha tanta convicção de que a universidade era um lugar de serviço? E no meu coração, foi ali que eu decidi que um dia eu seria doutora. Desculpa, eu sou muito emotiva. A perspectiva de dar aulas e passar horas estudando era algo que enchia meu coração de alegria. Mas a probabilidade de alguém como eu chegar ao doutorado era pequena. Sou do interior, meu pai é pastor, minha mãe professora pública de ensino médio. Isso me deu uma vida digna, porém modesta. Sempre morei longe dos grandes centros intelectuais do país. E mesmo no meu curso de graduação, naquela época, doutores no corpo docente era uma raridade. E a Universidade Federal mais próxima não tinha pós-graduação na minha área. Eu bolei, então, um plano de médio e longo prazo. Eu iria trabalhar, juntar dinheiro e, um dia, mudar para um grande centro e fazer o sonhado mestrado no meu caminho para a vida acadêmica. Mas primeiro eu fui cursar teologia e pensei que esse seria um campo para seguir como professora e pesquisadora. Na teologia eu convivi com doutores. Essa fase também foi marcada por encontros ali em Londrina, no Paraná, com Alexandre Brasil e Daniela Froze, que estavam por ali,
estavam na jornada acadêmica e sempre me inspiraram nessa jornada. E foi de dentro do curso de teologia que eu escolhi a comunicação, os estudos em mídia e cultura, como meu campo de pesquisa. Isso tem a ver fortemente com o curso que eu fiz de teologia, que tem até hoje uma ênfase na missão integral, porque ali nós éramos desafiados, como acadêmicos de teologia, a pensar como a nossa fé impacta o nosso cotidiano, como a fé conduz a uma prática que tem implicações concretas na nossa vida, dos que nos cercam, das comunidades de que participamos. E essa formulação teológica me ajudou, então, a perceber que, como está em 1 Coríntios 12, os dons e talentos são diversos. E como está na sequência do texto, no famoso 1 Coríntios 13, às vezes mal aplicado, nenhum dom ou talento é de fato relevante para o reino de Deus, a menos que seja exercido amorosamente. E nas minhas crises, eu ia lá conversar com um capelão da faculdade de teologia e ele me perguntava: como você ama mais? Como você melhor expressa a graça e o amor de Deus nas possibilidades profissionais que se apresentam a você? E eu pensava na universidade. Com menor peso, mais importante na minha decisão, foi perceber que o caminho das mulheres na teologia é árduo. De qualquer forma, hoje eu sei que o caminho das mulheres é mais árduo em qualquer área do conhecimento ou campo profissional. Bom, de quando terminei o curso de teologia até ingressar no mestrado, foram 4 anos que eu cumpri o planejado. Voltei para a casa dos meus pais, fui trabalhar como jornalista e fiz poupança. No percurso encontrei o Marcos com aspirações semelhantes e temos traçado juntos essa aventura, uma trajetória de muitos altos e baixos e muitas dúvidas. O resultado acadêmico foi maior do que o que eu havia esperado. Eu ingressei na pós-graduação mais bem avaliada do país na minha área, na Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro. Lá eu cursei meu mestrado, meu doutorado e agora desenvolvo pesquisa pós-doutoral. Estar em uma pós-graduação qualificada também abriu portas para valiosas experiências internacionais em estágios de pesquisa, conforme já foi apresentado aí, né? Mas, ao contrário do que eu imaginava, eu não sabia nada sobre vida acadêmica quando eu decidi esse caminho, o sustento material não tem sido tão distante das minhas expectativas missionárias. Eu sabia muito pouco sobre isso e não fazia ideia das distinções sociais presentes nesse meio. Viver de bolsa é uma aventura incerta, que exige nervos, e não foram poucos os momentos que as finanças da família foram salvas por milagres. E nesses momentos, a fé, o senso vocacional que dela advém, tem sido o verdadeiro sustento e abrigo. Espero que esteja bastante evidente a essa altura que eu amo o ambiente acadêmico e que foi em espaços de fé que ele se colocou para mim. Então, eu quero falar um pouco da dimensão propriamente da pesquisa. E aqui eu quero falar, então, de uma dimensão ética, que eu chamo, né? Tenho chamado de dimensão ético-política do pensamento e a construção de um objeto de pesquisa, um pouco das questões que me movem. O fato de meu objeto de pesquisa ser diretamente relacionado à religião, e desde o doutorado ao protestantismo, pode gerar a ideia de que a relação entre fé e pesquisa está diretamente na escolha do objeto. Isso seria parcialmente equivocado. A fé pode contribuir com a formação de boas questões de pesquisa, mas se acharmos que a pesquisa tem que alimentar de alguma forma a fé diretamente, os efeitos podem ser desastrosos, porque isso pode levar àquele tipo de pesquisa em que a resposta chega antes dos procedimentos metodológicos e acaba por guiá-los. Então, a pesquisa torna-se uma ferramenta deturpada para confirmar e autorizar as convicções pré-existentes. Isso é o que as redes sociais se tornaram. Pesquisa é outra coisa. E precisamos estar engajados com nossas questões, de forma honesta do ponto de vista dos métodos e dos critérios próprios à pesquisa. Isso que estou chamando de honestidade metodológica é parte de uma ética. A fé não nos dá licença para fazer má pesquisa, ao contrário, ela nos oferece uma ética de trabalho que se aplica ao campo da pesquisa. E uma ética que estou chamando também de política, que é um compromisso com o mundo ao nosso redor. E essa ética, esse engajamento com a vida, pode estar presente nas escolhas que fazemos, pois a pesquisa é um caminho que se constrói com muitas escolhas. A minha formação na Escola de Comunicação da UFRJ marcou meu pensamento. E, muito singularmente, o espaço específico que eu compartilho lá dentro da ECO
E com muito afeto eu trabalho junto ao professor Márcio Tavares da Amaral, meu supervisor de pós-doc e orientador de mestrado e doutorado. Meu trabalho está associado a um projeto de pesquisa maior, desenvolvido pelo professor Márcio durante 12 anos, que se chama História, Religião, Filosofia. Trata-se de pesquisa que estuda a história dos sistemas de pensamentos, paradigmas filosóficos do Ocidente. A nossa perspectiva de abordagem é de inspiração genealógica. Isso significa que buscamos construir um pensamento histórico que formula questões na história enquanto olhamos e somos provocados pelo contemporâneo. Então, minha pesquisa pergunta pelas condições de possibilidade da comunicação social, sua emergência atrelada aos processos modernizadores que também engendraram a secularização. É uma pesquisa que investiga, no campo teórico, passagens de modelos de comunicação pré-modernos para a comunicação social, que é uma forma moderna de comunicação. E a religião entra aí na forma da secularização, na observação de que a qualificação de social é necessária para dizer a forma moderna de comunicação, porque no medievo, estamos falando do Ocidente, os fluxos de comunicação consideravam Deus. A voz a ser ouvida, a voz que importava era divina, mediada pela instituição religiosa, a igreja. Essa voz era organizadora das relações sociais. Então, quando a sociedade passa a ser organizada, eu estou fazendo grandes saltos aqui, quase anacrônicos, né? Mas é a síntese, né? Sem considerar o divino, então a sociedade passa a ser organizada sem considerar o divino, passa a ser mediada por um conjunto de instituições, outras não necessariamente incluindo a igreja, e então é necessário fabricar outras rotas também de comunicação. As vozes que importam mudam, as vozes que organizam a sociedade mudam, e é preciso, então, engendrar tecnologia comunicacional, midiática, para formar consensos que são efetuados, são realizados fora do espaço religioso. Enfim, para consolidar uma noção de público, que é uma palavra que se refere tanto ao que se opõe ao privado, modernamente, quanto à audiência de um veículo ou programa de comunicação, até de um artista. Hoje isso também já não é assim. As redes sociais, alimentadas pela inteligência artificial, estão criando novas dinâmicas comunicacionais e sociais, e esse espaço público pensado modernamente tem se transformado drástica e rapidamente. Mas esse é um pouco do quadro teórico histórico das perguntas que me movem. Tenho, no momento, um recorte muito específico. A gente trabalha ali na ECO com esses movimentos de macro questões para micro-realidades, e é nesse movimento que a gente procura construir aí desenvolver um pensamento. Então, o meu recorte específico são as relações entre visualidade, imagem, protestantismo e modernidade no Brasil. Estou trabalhando com acervos históricos de imagens produzidas por protestantes brasileiros e protestantes estrangeiros que viajaram para cá e fotografaram o Brasil. No mestrado, no entanto, eu investiguei relações entre tradição, modernidade e novas tecnologias de comunicação por meio da análise de sites de mosteiros beneditinos. Era sempre uma piada enunciar a minha pesquisa. Mas havia ali uma busca por compreender como um grupo cuja história remete ao século VI da nossa era percebe a internet. Como assimilar a internet na vida do claustro? A dissertação chama-se, então, Entre o Claustro e o Portal, e explora diferentes experiências de temporalidade que compõem a nossa cultura. No doutorado, eu tive o privilégio e a alegria e o trabalho duro de desvendar um acervo inédito. Então, eu mudei o projeto inicial para abraçar o desafio de analisar mais de 1.400 imagens, cerca de 60 roteiros de histórias, além de documentos institucionais do Centro Audiovisual Evangélico, o CAV. Então, a imagem invadiu minha pesquisa. Um grande desafio, porque a imagem engendra tanta controvérsia no meio religioso, especificamente no cristianismo, ao longo de seus 2.000 anos de história. No momento, eu sigo com questões da imagem. O contexto recente, no entanto, me conduziu para uma reflexão sobre fake news, desinformação e evangélicos no Brasil. A imagem está lá. No momento, eu estou trabalhando em um texto que estabelece a ponte entre o percurso simbólico e visual protestante até a enxurrada de desinformação. E uma questão para interpelar esse percurso é: para onde foi a verdade? O apreço pela verdade que fez com que protestantes no passado acusassem as imagens de dissimulação.
as banisse ou restringisse o seu uso. E agora, o que é feito da verdade na era da desinformação? Então, tenho trabalhado com questões que perguntam pelas mudanças nas formas de comunicação social, a partir de processos modernizadores, buscando tatear também o contemporâneo. Elas giram em torno de temas grandes, como modernidade, secularização, técnica e tecnologia, verdade. Esses temas compõem uma teoria histórica que advém da filosofia, dos estudos dos paradigmas. E elas são buscadas nos recortes de objetos específicos, em uma ousada e temerosa articulação entre cultura material, análise de conteúdo midiático e filosofia da cultura. Mas eu estou aqui adiantando algumas coisas que são muito novas na minha pesquisa, pouco desenvolvidas, incluem uma hipótese teórico-metodológica que pode, inclusive, não se confirmar. Então, para diminuir o risco, né, de falar sobre uma coisa que ainda não está completamente desenvolvida, eu vou colocar uma outra questão, que é sobre o impacto da pesquisa, questão que foi brilhantemente apresentada aí pelo professor Terry. As pesquisas aplicadas ou em outras áreas podem ter benefícios óbvios à vida das pessoas. Cientistas de diferentes especialidades trabalhando no desenvolvimento de medicamentos ou vacinas, é muito óbvio, no contexto atual, desnecessário desenvolver a relevância disso. Mas e quando as questões são teóricas? Como é que a gente mede o impacto? Então, a minha pesquisa em sua face mais aplicada, História da Mídia Protestante, pode ter efeitos sobre instituições religiosas. A pesquisa historiográfica tem o potencial de impactar a construção coletiva de memória do grupo social pesquisado. E algumas questões muito básicas também me motivaram a pesquisar a história da mídia evangélica. Entender melhor esse entusiasmo do grupo com as mídias. Se houve um olhar crítico para as tecnologias da comunicação, em que termos essa crítica teria se estabelecido? Questões morais com o conteúdo, ou uma reflexão sobre os impactos dos desenvolvimentos tecnológicos, os impactos sociais e psicológicos das tecnologias midiáticas. Houve participação de evangélicos nas reflexões sobre a desigualdade dos fluxos comunicacionais? Nós do hemisfério sul, da periferia, consumimos conteúdo e imitamos padrões midiáticos que nos chegam de alguns poucos pontos no mundo, enquanto muito pouco do que nós produzimos chega a outros lugares, com as mesmas condições de impacto. Então, os fluxos comunicacionais indicam para nós as desigualdades da nossa contemporânea forma de globalização, que é primordialmente econômica. Divaguei novamente aqui, mas para assinalar que há impactos sobre grupos sociais e instituições nas pesquisas que desenvolvemos. Isso, se elas forem conhecidas assimiladas, isso é tema para um outro assunto, para uma outra conversa. Mas eu quero retomar a questão, aqui fechando a minha fala, sobre o impacto das questões teóricas, e eu quero defender que há muitas perguntas teóricas necessárias para desenvolvermos. E quando trabalhamos com teoria, temos maior dificuldade em medir esse impacto. Então, embora não seja evidente, normalmente, nem grandioso, nem estrondoso, há impactos concretos das elaborações teóricas. Eu falei um pouco do lugar que atualmente eu desenvolvo minha pesquisa e da nossa vocação histórico-genealógica. Essa perspectiva nos permite perceber os deslocamentos que um autor ou uma escola foi capaz de engendrar na história da filosofia, nas concepções que afetam a nossa organização social, deslocar as formas como entendemos o mundo ao nosso redor, os modos como produzimos conhecimento, como nos relacionamos com a verdade, com o outro ou com o verdadeiro. Então, nossa produção teórica pode sim, com muita humildade, porque é no conjunto e na relação com outras reflexões produzidas antes, durante o nosso tempo e depois de nós, que ela pode gerar mudanças, deslocamentos importantes na e para a vida das pessoas. O desafio que temos quando trabalhamos questões teóricas tem sido colocado pelo meu supervisor em uma pergunta singela. Se nosso pensamento está colado à vida. Nosso pensamento está colado à vida? Nosso pensamento considera nossos dilemas cotidianos, por mais que nossa questão seja abstrata, as transições e incoerências que compõem o nosso dia a dia, se nosso pensamento encerra exclusões, ou se ele se abre à diversidade, à multiplicidade presente no mundo, ou por que não dizer aqui com vocês a multiplicidade da criação? Se podemos ainda perguntar pelos fundamentos das coisas pela sua história, se o nosso contemporâneo não abriga mais a questão pelos fundamentos, podemos perguntar, então, pelas consequências dessa interdição. Precisamos nos perguntar, no âmbito da filosofia da cultura, o que aconteceu com a verdade,
com a necessidade de criar partilha, coisas em comum, que é o sentido primário e último de comunicação. O que aconteceu para que a desinformação pudesse emergir como um padrão informativo no nosso contemporâneo? Para que um mundo sem diálogo com o diferente seja possível, porque ele é possível hoje, ele está sendo realizado. Um mundo sem diálogo com o diferente. Então, há muito trabalho a fazer no campo teórico. Podemos olhar para o mundo apenas com frieza e objetividade, ou podemos resgatar o espanto, que é a forma primária de conhecimento. A pergunta fundamental da filosofia é a mesma da criança. O que é isso? É uma pergunta honesta, que vem da curiosidade, do espanto, que é uma forma de interação, que é um desejo de mundo. Então, resgatar esse espantar-se com a beleza e também espantar-se tristemente com as injustiças. Podemos considerar em nossas pesquisas um engajamento com o nosso tempo, com as questões do nosso tempo, com a promoção da vida e com o combate às pulsões de morte que nos cercam. Ouso dizer aqui que defendo uma pesquisa encarnada, e nada é mais cristão do que a encarnação. Para encerrar, eu só quero dizer que isso tudo é possível se a gente ainda tiver espaço para pesquisa e para produção de conhecimento. Vou avançar um pouquinho o meu tempo aí, porque isso é uma coisa que tem me tocado muito nos últimos anos, os anos recentes aí da minha trajetória. Eu estou aqui falando sobre a minha relação entre fé e pesquisa, e é preciso ser muito honesta e admitir que isso ainda é algo não totalmente resolvido na minha vida, que muitas vezes eu sou tentada a ficar separando as coisas, e que, para ser sincera também, hoje eu estou aqui falando como pesquisadora, mas dada a conjuntura do nosso país, eu não sei até quando será possível prosseguir por esse caminho profissionalmente. Não somente eu, Priscila, mas porque talvez esse caminho hoje não seja algo tão viável no nosso país, com muita tristeza. A realidade é de cortes de investimentos em pesquisa, ausência de concursos nas universidades públicas, demissões massivas nas particulares. Então, se estamos aqui pensando em investir numa trajetória acadêmica, a gente precisa estar ciente do contexto atual, desfavorável ao desenvolvimento profissional. E como cristão e pessoa de fé, o desafio se amplia, porque o cultivo intelectual tem sido rechaçado em muitas das nossas igrejas à medida que o fundamentalismo avança. Então, a decisão anterior às escolhas teórico-metodológicas e aos objetos de estudo é de uma ação política, de fato, mais direta. Porque se nós acreditamos que a pesquisa, a ciência, a produção de conhecimento é importante para as nossas sociedades, para as nossas vidas, é um dos espaços em que nossa fé pode ser exercida em benefício coletivo e histórico, e se vocês terminarem esse encontro minimamente convencidos disso, meu apelo é que nossas ações sejam tanto buscar ocupar esses espaços, ocupar o espaço da pesquisa com uma pesquisa encarnada, mas que a nossa ação seja também pela garantia de que esses espaços continuem existindo, que sejam acessíveis. Mas acho que a gente vai falar um pouco disso amanhã, então eu encerro por aqui a minha fala. Muito obrigada pela atenção de vocês.